Bueno, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Boa noite, nos encontramos mais uma vez. Voltamos a um ciclo no qual vamos a tratar desde a CID temas específicos sobre imunodeficiência primária e hoje teremos a honra de ouvir a doutora Annette Grumach sobre uma forma de diagnóstico de angioedema hereditário. Estamos muito felizes neste espaço, patrocinado por Takeda, a quem agradecemos muito o apoio que nos brinda para poder desenvolver estes dois webinários, o atual. E já vamos falar da apresentação no dia 18 de novembro. E o que vamos apresentar no dia 18 de novembro, que é uma quarta-feira também, no mesmo horário, no qual a doutora Annette Grumach e o doutor Eli Mansour e a doutora Natália Fili vão coordenar a apresentação de casos clínicos. Portanto, convidamos, nós já sabemos que há muitas pessoas, muitos membros da CID que querem colaborar com seus casos, vamos pedir a eles que entrem em contato com os doutores, porque isso será muito interessante e um grande desafio para poder ver o que tem acontecido nesse tempo com os pacientes com angioedema e as novas estratégias de diagnóstico e terapêuticas também. Acredito que como um anúncio importante, eu sei que estamos todos um pouco cansados, porque este ano tão especial com o Covid-19, acho que assim vamos chamar este ano, tivemos que nos reinventar e os webinars foram uma coisa muito importante para manter a comunicação. Foram muitos, mas foi a forma de transmitir a informação a todos os nossos membros e acho que estamos muito felizes com isso. Mas acho que é importante contar a vocês que vamos concluir este ano, no dia 7 de dezembro, com a apresentação do último webinário, que será apresentado generosamente pelo Dr. Alan Fischer. Ele quer falar de aspectos imunológicos relativos à Covid-19. Sabe como falamos com o Dr. Mansour e com a doutora Grumach? Bom, não podemos deixar ele falar o que ele quiser, porque o Dr. Alan Fischer, e ele vai nos deleitar com os conhecimentos que ele tem. Então, coloque na sua agenda, será no meio-dia, para a área de Brasil, Chile, Argentina, e à tarde no México e os outros países, porque será às 5 horas da tarde na França. Vamos a repetir mais uma vez a importância do cadastro. Nunca me cansarei de dizê-lo, já sabemos por quê, não somente para conscientizar sobre a presença dos nossos pacientes na América Latina, para poder lutar pela necessidade dos tratamentos para eles, hoje, principalmente quando há países que têm graves problemas com o suministro de gama-globulina. Por outro lado, falar da necessidade dos tratamentos com plasma, da doação de plasma, que são as duas coisas que eu acho que devemos trabalhar muito seriamente em todos os continentes, principalmente no nosso, porque é um grande desafio que vamos enfrentar e precisamos de mais doadores de plasma, e isso é muito importante para que os nossos pacientes possam ter a sua gama-globulina. E vocês sabem que os pacientes, que a nossa sociedade precisa de mais participantes e por isso continuaremos a insistir na importância de que os que não são membros voltem a se cadastrar e também vamos a contar que teremos uma nova proposta 2021 na qual haverá atividades especiais para os membros, para outros, para jovens. Vamos ter uma forma muito ativa desde o nosso site
para que todos possam acompanhar e continuar a aproveitar estes espaços de formação, de contenção e poder demonstrar que a CID existe no nosso continente. Alfonso. Agora vamos a passar à apresentação. Agora vamos passar à apresentação Depois teremos perguntas e respostas da doutora Grumach. Ela é professora da Universidade... Desculpe, Anete, perdimos o cartaz. Ela é professora da Universidade da Saúde de São Paulo, é coordenadora do Comitê de Angioedema, SLAI, e é uma das participantes do Comitê de Cadastro. Hoje está a cargo de Gisela Seminário, mas a próxima coordenadora será a doutora Anete Grumach. E, em realidade, muito obrigado por estar aqui hoje. Agradeço muito o coração que você coloca na LACID. Bom, muito obrigado. Vamos ouvir a Anete. Boa tarde a todos, boa noite. Boa tarde, boa noite, quer dizer, na verdade, aqui no Brasil, boa noite. Na realidade, no Brasil, boa noite. Eu escolhi falar em espanhol porque tenho os meus amigos de SLAI e eu quero que eles participem como nossos amigos de sempre. Agradeço muito o convite. Adorei a oportunidade de falar sobre a angioedema. Todos sabem que a angioedema não é o tema falando hoje nas palestras de erros inatos de imunidade, mas vou mostrar alguns aspectos do angioedema no qual podemos desenvolver a pesquisa. Vou compartilhar a minha tela. Está bem? Vocês estão vendo bem? O tema é novas formas de diagnóstico do angioedema hereditário. Falarei um pouco mais de outros aspectos do angioedema hereditário. Esses são meus conflitos de interesse. Vamos falar da classificação do angioedema, angioedema sem urticária, que é o nome certo do grupo de doenças envolvidas neste grupo. As manifestações clínicas, a fisiopatologia e o grupo final, o diagnóstico de laboratório, como poderíamos melhorar o diagnóstico. Temos uma classificação que permanece desde 2014, que é uma classificação que tem feito com angioedema sem urticária, um debate que houve em Gargnano, ao comando do professor Cicarle. A classificação do grupo de angioedema sem urticária é o grupo histaminérgico, o grupo mediado por bradicinina e o grupo idiopático. O grupo histaminérgico não é o tema da nossa palestra de hoje. Vamos falar do grupo que está envolvido no grupo de imunodeficiências. Temos o grupo mediado por bradicinina, que é o angioedema hereditário, e, além do mais, o angioedema adquirido. Do adquirido pode ser com déficit do inibidor C1-INH, onde está o grupo que vamos ver. Este grupo tem a doença autoimune e a doença linfoproliferativa. Além do mais, temos o grupo adiopático, que pode ser histaminérgico ou não histaminérgico, mas hoje
Não vou falar sobre a diferenciação nem como tratar este grupo. É possível que com os casos clínicos tenhamos uma oportunidade de falar mais um pouco. No grupo mediano pela bradicinina, temos o grupo classificado como os erros inatos da imunidade, que é a deficiência de complemento, e temos o grupo de angioedema adquirido, que está no grupo de fenocópias. Portanto, muitas vezes pensamos no grupo de angioedema como um grupo que não é uma manifestação de erros inatos da imunidade, mas cada vez mais vemos uma relação com uma inflamação, e agora com a doença COVID, temos muita coisa que se está desenvolvendo nesta área. É muito importante que nós vejamos que existe a classificação de angioedema primário, porque nas publicações e as investigações utilizam o termo angioedema primário, que inclui o angioedema hereditário com o déficit do inibidor C1 e também o hereditário com C1 normal, com o inibidor C1 normal. É muito importante compreender qual a frequência de ocorrência quando há um angioedema sem urticária. O mais comum é o angioedema por medicamento, por remédios, que é por inibidor AECA, que é 1,5 cada 10 mil pessoas. O angioedema com C1 inibidor foi escrito como um paciente cada 50 mil pessoas, mas há uma variabilidade. O angioedema com C1 inibidor normal, há pouca descrição sobre ele, mas temos uma avaliação de um paciente a cada 400 mil pessoas. É uma coisa muito interessante que nosso grupo e no nosso continente, porque no Brasil, particularmente, temos muitos pacientes com angioedema hereditário com C1 inibidor normal. É uma coisa que eu colocarei mais à frente, mas não sabemos o que acontece na América Latina. O angioedema adquirido é mais raro e acontece de 1,5 pacientes cada 1 milhão de pessoas. As manifestações clínicas, eu falarei um pouco sobre as manifestações clínicas, porque existe um edema subcutâneo denso que afeta a face, as extremidades, mãos, pés. E temos uma intensidade variável de uma pessoa para outra. Você sabe que o desencadeante principal do grupo descrito é o estresse, o trauma, mas não há necessidade de ser um trauma severo, o esforço físico, uma infecção. Há muitos pontos que podem desencadear no edema. Além disso, estes pacientes desenvolvem dor abdominal muito severo, muito intenso. Muitas vezes o paciente sofre uma cirurgia e sem uma identificação do angioedema hereditário. Não é raro que os pacientes apresentem 3, 4 cirurgias associadas ao edema abdominal.
Este aspecto, esta imagem mostra o líquido na cavidade do paciente, é a situação que é sofrida pelo paciente durante as crises. O medo está na morte por asfixia. O paciente pode sofrer uma obstrução das vias respiratórias. Há descrição na Europa que 1/3 dos pacientes desenvolvem asfixia quando são tratados. É por isso que é muito importante ter um diagnóstico precoce e levar o tratamento adequado. Existe uma característica que é diferente do grupo do angiodema com o inibidor C1 normal. O paciente que tem um angiodema hereditário com deficiência do inibidor C1 tem pródromes, cansaço, sensação de gripe, irritabilidade e, além disso, lesões na pele que precedem os pródromes das crises, que mais ou menos 50% dos pacientes reclamam muitos desses sintomas. Às vezes procuram o doutor dizendo que tem urticária, mas as lesões são muito características, como podemos ver nas imagens. Eu lembro que eu não falei da importância, porque eu vou falar mais à frente, dos hormônios, como gatilho das crises, e as temperaturas extremas. O frio tem sido descrito como uma situação que pode desencadear estas crises. Agora eu vou falar um pouco do angiodema como com o inibidor C1 normal. E isto porque eu tenho muito interesse em conhecer o que acontece na América Latina, porque nós, no Brasil, além na Argentina também, eu sei que há muitos pacientes com inibidor C1 normal e têm as mesmas manifestações clínicas que o grupo com inibidor deficiente. Temos o angiodema recorrente, que afeta os mesmos locais, sem urticária, mas a influência hormonal é muito importante, muito relevante. E este dado é muito importante porque procuramos a história familiar, mas o diagnóstico não está no nível de C4 ou as concentrações de C1 inibidor. Eles se veem normais, têm situações nas quais podem diminuir um pouco, mas as características desse grupo são os níveis normais. Eu vou apresentar a investigação do grupo brasileiro com pacientes com angiodema hereditário com C1 normal e um trabalho de colaboração de todo o grupo de GEBRAE, o grupo brasileiro de investigação em angiodema hereditário. Começamos com 304 pacientes em 101 famílias de 16 centros. No final, ficamos com 225 pacientes de 78 famílias e nós vimos muitos pacientes com uma mutação do fator F12. Tem sido descrita na Europa esta mutação que acontece em 20% dos pacientes. Não é a nossa experiência aqui.
nós devemos também, quando falo em nós, eu estou falando do grupo brasileiro, nós vimos a mutação de angiopoetina, mas não foi publicado porque não existe a importância dessa mutação no nosso grupo, e há um grupo que tem mutação desconhecida. Este grupo é maior na Europa, mas no Brasil temos muitos pacientes com a mutação de fator 12. A característica destes pacientes é que eles têm uma influência muito importante dos hormônios. Muitos dos pacientes são mulheres que utilizam contraceptivos, de pílulas, durante a gravidez, também podem desenvolver os sintomas. Nesta imagem, podemos ver que há uma comparativa do grupo com mutação do fator 12 e o grupo com mutação desconhecida. Devemos trabalhar neste grupo, mas podemos ver que a influência hormonal é bem mais relevante no grupo que tem mutação do fator 12. Porém, os sintomas são os mesmos. Não é possível diferenciar os dois grupos. Temos o edema subcutâneo, a afetação na cara, nos genitais, o trato gastrointestinal, a língua e as vias aéreas. Devemos pensar com uma diferença com o grupo da língua que eu vou apresentar mais à frente. Este é o grupo da segunda mutação descrita para o grupo de angioedema com C1 normal, que é o dos plasminógenos. E o sintoma mais importante é o edema na língua. Há características muito interessantes neste grupo, tem sido descrito como no grupo da mutação 12, tem sido descrita pelo Dr. Borg. O grupo apresenta uma idade mais avançada que um grupo que tem mutação do fator 12, e a língua vê-se mais afetada. Temos menos dor abdominal, porém está presente, mas a maioria dos pacientes apresentam o edema na língua, são recorrentes e muitas vezes isolados, não há associação com outros sintomas. E isto coloca uma dificuldade adicional para realizar o diagnóstico. No Brasil, não temos visto ninguém com os sintomas ou com a mutação de plasminogênio, um envolvimento de hormônios não está tão presente e também não existe a descrição da piora durante a gravidez. A fisiopatologia é uma coisa, a fisiopatologia é fascinante porque acho que o grupo que trabalha em LACID com a imunodeficiência deveriam estudar um pouco mais outras manifestações que acontecem nesses pacientes. A investigação, a pesquisa da fisiopatologia começou com Donaldson em 1963. Ela relatou a relação do C1 inibidor no grupo do angioedema hereditário e tem sido descrito
que houve um atraso na descrição da fisiopatologia por conta da descrição do que o C1 inibidor e a ativação do sistema complementar seria a causa de desenvolver o edema. Porém, depois houve uma descrição da atividade do C1 inibidor na via de contato, a via de coagulação e também a via de complemento, que foi a descrição inicial. Aqui eu apresento aonde atua o C1 inibidor, a atividade na via fibrinolítica, a via de contato, de coagulação, todos deixando uma ativação final. E, além do mais, com a deficiência de C1 inibidor, nós temos uma atividade muito intensa da via de contato, a liberação de bradicinina, que causa o edema. Vou voltar um pouco, nós podemos ver que utilizamos muito o sistema complemento como via de diagnóstico, mas não é a via mais importante para desencadear o edema. O grupo de angioedema hereditário com C1 normal tem o grupo da via fibrinolítica envolvida, a via de contato, também a via de coagulação, não há descrição da via do complemento. O paciente que tem uma mutação de fator 12 com ganho de função desenvolve uma ativação mais intensa da via de contato e pode desencadear o edema mais intenso. Além disso, eu falei da angiopoetina, é um mecanismo diferente, onde está envolvida a permeabilidade da célula endotelial. Estes pacientes, eu vou apresentar os pacientes, mas a família descrita tem uma característica diferente do paciente que apresenta a mutação de fator 12. Aqui, a mutação da angiopoetina 1 apresenta, podemos ver aqui, que há uma atividade disfuncional e existe uma permeabilidade aumentada e um extravasamento de líquido. O caso descrito é de uma família italiana, um grupo de Chicarri descreveu esta família, com dor abdominal no paciente. Eu tive a oportunidade de falar com o grupo de Bakuno, que descreveu a informação, e o doutor responsável pela família tem descrito os sintomas que apresentava um dos pacientes, apresentava lesões na pele e também o aparecimento de equimose no paciente. E o tratamento foi feito com ácido tranexâmico para profilaxia de cirurgia. E a verdade é que tem me dito que os sintomas não eram severos na família. Houve uma procura de lexoma e achamos a mutação de angiopoetina com uma representação importante da atividade. Essa é a fotografia de uma paciente. É uma paciente
que a doutora Solange do Valle conhece muito bem, que tem uma forma severa de angioedema. Podemos ver a diferença. Eu falo hematomas, equimoses, mas é muito difícil de traduzir o termo para si, mas é uma coisa que apresenta o paciente transitoriamente e tem um edema muito severo. Esta paciente tem uma transmutação de angiopoetina, mas não podemos fazer a avaliação de toda a família. Conseguimos fazer essa avaliação. Agora vou mudar para outro grupo. Falei da deficiência de complemento com um grupo de deficiência de C1 inibidor. Outro grupo que estava há pouco envolvido com um grupo normal de C1 inibidor. E agora as fenocópias de erros inatos de imunidade, onde existe um grupo com angioedema chamado adquirido, que está junto com o grupo que apresenta doenças linfoproliferativas. Temos um consumo de C1 inibidor ou a presença de autoanticorpos que conduz a baixos níveis de C1 inibidor. São pacientes que apresentam mais tardiamente. Eu vou apresentar a experiência do grupo da Itália, onde apresento um grupo com idade de mais de 40 anos, não havia história familiar. É muito importante que nós possamos saber deste grupo, porque devemos fazer o diagnóstico diferencial. Existe uma frequência muito rara, achar o angioedema adquirida, e a idade de diagnóstico era de 64 anos, com uma variação de 55 a 72 anos. Não é muito, mas quase 70% dos pacientes tinha anti-C1 inibidor. Esta é a manifestação clínica do grupo. Apresenta edema na cara, no abdômen, nas extremidades, e também pode apresentar o edema de laringe. Vendo esse perfil, é muito similar ao perfil do paciente com angioedema com déficit de C1 inibidor. Porém, os pacientes têm esta característica de apresentar, há que procurar uma doença proliferativa, um linfoma. Nos pacientes existe a descrição também de outro tipo de neoplásias, e nesses pacientes devemos procurar também na imunoeletroforesis, porque há muitos pacientes que apresentam o pico antes de desenvolver as manifestações clínicas. A avaliação de laboratório apresenta C4 baixo, C1 inibidor baixo e o uso de C1Q para uso diagnóstico da forma adquirida. Há pouco tempo atrás, eu li que existe também a possibilidade de C1Q um pouco mais baixo no grupo que tem deficiência de C1 inibidor, e assim podemos fazer um diagnóstico diferenciado pela clínica. Esta é uma apresentação dos dados há pouco tempo reunidos. Estamos concluindo a publicação de uma atividade do grupo brasileiro de angioedema hereditário, aqui representado pela doutora Solange do Valle, onde apresenta
podemos ver aqui que a maioria dos pacientes apresentava edemas na cara, continuado pelo abdômen, muito semelhante às características que eu mostrei com o grupo italiano que desenvolveu a sua experiência por muitos anos. É um grupo de referência para nós. O diagnóstico laboratorial. Eu adoro debater este tema porque é uma coisa que nós devemos pensar devido à avaliação do complemento. O diagnóstico laboratorial ainda está na avaliação do complemento. Os níveis de C4, as concentrações de C4 baixas, a dosagem de C1 inibidor e, além disso, o C1 inibidor funcional. As concentrações de C4 ficam baixas em aproximadamente 95% dos pacientes, ainda quando os sintomas não estão presentes. Portanto, é muito importante para nós, porque é outra análise mais acessível para a população da América Latina. É uma coisa que nós mantemos nos nossos guias como um exame de triagem. Como fazer o diagnóstico nas crianças? A realidade é que existe uma descrição há muito tempo de que as concentrações de complementos estão baixas no primeiro ano de vida. Portanto, o diagnóstico final da deficiência de C1 inibidor tem sido proposta para pacientes com mais de um ano de vida. Mas é possível o diagnóstico pré-natal, mas não é praticado nos nossos países, mas é possível se a mutação é conhecida, mas existe a possibilidade de 8 a 10% dos casos que não têm mutação conhecida. Portanto, é mais razoável aguardar o primeiro ano de vida para concluir o diagnóstico nos casos nos quais a mutação não é conhecida. Eu apresento dados que nós desenvolvimos com um grupo alemão, com o qual avaliamos pacientes recém-nascidos, prematuros, com menos de 34 semanas até a termo, e nós vemos que muito rápido o nível de C1 inibidor melhora nestas crianças. Portanto, é possível que o diagnóstico possa ser feito mais cedo, mas não é a orientação dos guias internacionais. Como procurar o diagnóstico mais certo, biomarcadores ideais para o grupo do angiodema? Nós precisamos de biomarcadores que melhorem o diagnóstico. Podemos expressar a fisiopatologia da doença e, além do mais, monitorar a severidade e o tratamento do paciente. Nós sabemos que a dosagem de C4 e C1 inibidor não é importante para monitorar estes dados. Como fazemos o diagnóstico e como são apresentados os diagnósticos nos guias? A suspeita de angiodema hereditário, procuramos a função de C1 inibidor,
as concentrações de C4 e de C1 inibidor. Se as concentrações forem baixas, precisamente continuamos com a função de C1 inibidor e temos provável diagnóstico de angioedema tipo 1, mas quando não há uma história familiar, um histórico familiar, é possível que seja o angioedema adquirido. Há necessidade de procurar se as manifestações são mais tardias e os níveis de C1. Outro grupo é o grupo com angioedema hereditário tipo 2, que é o grupo que tem um defeito funcional de C1 inibidor. Portanto, os níveis, as concentrações de C1 inibidor são normais. Porém, os níveis de C4 podem ser baixos. Desta forma, temos a confirmação do angioedema tipo 2. Quando os análises resultam normais, temos a possibilidade de angioedema hereditário. No grupo há uma procura no histórico familiar, isso é muito importante, porque temos necessidade de procurar a mutação genética para estabelecer o grupo de angioedema hereditário com C1 normal. Mas, se o paciente não apresenta um histórico familiar, não temos como saber se tem este tipo de angioedema hereditário. Procuramos a mutação. Se não houver mutação, procuramos outro tipo de mecanismo. Eu vou apresentar uma coisa muito simples, que é a imunodifusão radial, que nós fazemos para obter um diagnóstico. É um método muito conhecido por todos e existe a possibilidade de fazer a medição. Portanto, a dosagem de C4 e a dosagem de C1 inibidor não é muito difícil de realizar. Mas o inibidor, a avaliação funcional do C1 inibidor, existe um kit, um ensaio cromogênico, no qual podemos procurar a atividade funcional do C1 inibidor. Quando não existe o C1 inibidor, não há ativação, há um aumento do C1 esterase, que é registrado por um substrato, e o ensaio cromogênico pode apresentar uma cor diferenciada. É uma coisa muito simples de ser realizada, mas muitas vezes fica variável. E é uma coisa que muitas vezes não conseguimos fazer em muitos centros. Aqui eu lembro que nós estamos procurando outros biomarcadores e é o que eu falarei. Um biomarcador ideal seria acessível, uma amostra muito acessível, que é uma coisa que não existia até agora. Uma vida em sangue mais prolongada, para que nós possamos dosificar, e uma atividade que pode expressar a fisiopatologia da doença. Eu vou falar uma coisa muito simples, porém muito importante, que é a possibilidade de avaliar o complemento. Nós extraímos o sangue do paciente e devemos centrifugá-la muito rapidamente e realizar o ensaio ou estabelecer o método. Mas
não há possibilidade de deixar a amostra por muito tempo fora antes de utilizá-la. Ou podemos utilizar o freezer, mas existe uma necessidade de obter um freezer que tenha temperaturas de -70 a -80. E esta é uma dificuldade realmente muito importante quando falamos de comprimento. Outro aspecto é a sensibilidade específica do método. Devemos procurar métodos comparáveis. Há um grupo que está investigando a padronização dos métodos de complemento e devemos procurar um teste que seja rápido. Agora vou apresentar que o ideal para nós seria avaliar a bradicilina. E no lugar onde está o edema. Temos ensaio para procurar a bradicilina, que é o ELISA, que é uma espectrometria de massa, mas é um trabalho difícil, uma técnica muito mais difícil. E, além disso, temos o problema da amostra. Não é prático. Há poucas publicações sobre esta matéria. Outra possibilidade é avaliar o cininogênio de alto peso molecular. Esta é uma possibilidade muito interessante, porém não é simples, mas seria onde a atividade da doença seria mais possível de ser avaliada. Por exemplo, há como avaliar em gels e depois fazer a medição, mas não é tão preciso. Há uma sensitividade variável que é muito difícil de padronizar. Aqui temos uma amostra do Dr. Kaplan, o grupo que apresenta Western Blotton. É uma coisa muito interessante. Temos publicações mais recentes que eu vou apresentar mais à frente, onde apresenta a ativação do cininogênio e a amostra das cadeias leves neste paciente com ativação. Esta avaliação também procura o diagnóstico avaliando o cininogênio de alto peso molecular no grupo de angioedema com déficit de C1 inibidor e apresenta também a ativação no grupo. Mas é uma técnica mais difícil e mais cara também. Há alguns anos foi descrito pelo Dr. Roman Joseph, que trabalhava no grupo do Dr. Kaplan, uma atividade por ELISA, onde nós podemos observar o complexo com o fator 12 e também com calcreína. Foi desenvolvido e foi uma ELISA muito interessante e é possível que seja utilizado para angioedema hereditário com C1 normal. No final, quero apresentar que existem outros tipos de marcadores que têm sido avaliados, por exemplo, a ativação de MASP-1 no grupo com angioedema hereditário. É um trabalho desenvolvido há anos atrás, onde apresenta a ativação das pectinas nos pacientes. Mas, no final, eu quero apresentar uma coisa que é muito interessante para o nosso grupo da América Latina, que é a possibilidade de fazer uma triagem
com DBS. A amostra seria muito mais simples de coletar ou de obter e, além disso, enviar para o centro no qual é feito o diagnóstico. Isto é uma coisa muito interessante para o nosso grupo latino. É uma metodologia que está já desenvolvida e é possível realizá-la. Temos muito interesse nessa tecnologia. No final, quero dizer que há novos tipos de angioedema hereditário. Temos um grupo desconhecido que tem o angioedema hereditário e não sabemos o que acontece com eles. Há uma procura de biomarcadores com os quais possamos compreender um pouco melhor a fisiopatologia e utilizar marcadores para a doença. O DBS é uma possibilidade para o nosso grupo da América Latina, porque a transportação das amostras é muito mais simples, não temos o problema de termolabilidade, e a ideia de desenvolvê-lo é muito interessante. Além disso, existem as possibilidades de fazer a pesquisa da família e é possível melhorar o diagnóstico. Quero agradecer muito a colaboração de todo o grupo brasileiro de angioedema hereditário, pois muito do trabalho que eu apresentei hoje é um trabalho de colaboração do grupo. Agradeço muito, muito o grupo brasileiro e também agradeço muito o grupo da América Latina. Tivemos duas perdas muito importantes no ano passado, e a perda este ano do Dr. Baiani e no ano passado do Dr. Marco Ciccardi, mas o grupo continua trabalhando unido, ainda mais hoje, com a ideia de manter o sonho dos nossos maestros, dos nossos professores. Muito obrigado. Ellen. Hola. Olá. Muito obrigado, Anete. Muchas gracias. Hermosa. Ele... Muito obrigado. Fantástico. Vamos às perguntas. Excelente aula, como sempre, Anete. E a primeira pergunta que temos em português veio da Ecaterina, do Rio de Janeiro. Ela, obviamente, te parabeniza pela aula e te pergunta se tem alguma experiência com pacientes com angioedema desencadeado por tamoxifeno. Desculpe, doutor, ele poderia... Sim, sim, há publicações. Sim, temos publicações de angioedema para tamoxifeno. Eu tenho 2 pacientes que fazem tratamento com tamoxifeno, mas as 2 pacientes não desenvolveram edema. Mas existe a descrição do edema, a descrição por Dr. Borg também. Agora eu lembro que eu tenho uma paciente no ambulatório da universidade que tem edema por tamoxifeno. É possível há uma atividade como estrógeno com as pacientes. Lili, tem uma em espanhol? Sim, aqui há uma pergunta. Primeiro, temos uma pergunta. Primeiro, parabéns de todos nós. Daniel Vasquez diz que sempre aprende muito a ouvir você. Isso. É um prazer ouvi-la. Cristina Del Valle Acosta pergunta: qual o tratamento para pacientes com fator 12 e mutações de angiopoietina? E que percentagem de sucesso temos? É muito interessante, Lili. É muito interessante porque o paciente,
nós começamos a tratar os pacientes sem conhecer o diagnóstico. Sabemos que existia uma mutação de fator 12, porém havia a necessidade de tratar os pacientes sem um guia. Nós começamos a utilizar o ácido tranexâmico com sucesso. Não há necessidade de utilizar dosagens muito elevadas. Há uma possibilidade de utilizar dosagens baixas comparadas com o grupo com déficit de C1 inibidor. Depois falamos com o Dr. Kaplan e ele tem feito uma marcação do grupo da via fibrinolítica e ele achou uma atividade diferente da via fibrinolítica, uma explicação para o sucesso do ácido tranexâmico. Muitos dos pacientes melhoram depois de retirar o anticonceptivo. Eles melhoram. Existe quanto melhoram? Bom, 50%, eu diria 50%, e melhoram. E, além disso, outros 30% com ácido tranexâmico. O tratamento é diferente do grupo que tem deficiência de C1 inibidor. Pouco sabemos do tratamento de angioedema com poietina 1, porque há uma família, mas temos 2 pacientes que eu acho que têm a mutação, apresentam uma resposta com ácido tranexâmico e melhoram muito também. Sim, uma pergunta de Georgina em espanhol. Provavelmente sobre aqueles casos que você apresentou com 38 pacientes de unknown mutation. Se lo testou para plasminogênio ou criminogênio? Sim. El plasminógeno o suminógeno. Plasminoses, nós procuramos, eu devo agradecer ao Dr. Pesqueiro. Nós, no nosso grupo também, temos uma doutora Carla Roda, a doutora Adriana Moreira, que faz investigação do plasminogênio, e procuramos a mutação depois do plasminogênio, porém não obtivemos ninguém com esta mutação no Brasil. É uma coisa que nós realmente não sabemos. A outra pergunta, se no final o tamoxifeno não indicaria em paciente com angioedema hereditário, poderia favorecer as crises? Sim, pode favorecer as crises. Mas nós utilizamos o tamoxifeno. Eu falo com o oncologista que faz esse tratamento. Pero se há um desencadeamento com tamoxifeno, nós mudamos o tratamento. Há a possibilidade de utilizar outro tipo de tratamentos. Mas eu sei que a primeira opção é tamoxifeno. Mas nós devemos concluir que não é sempre que acontece o edema. Sim, Ellen de Brasília, Ellen Torres de Brasília, te pergunta se quando o fator 12 não sofreu mutação, teria outro tipo de diagnóstico da doença do tipo 3, que é o antigo angioedema hereditário tipo 3. No meu caso, poderia eu fazer uma análise genética mais profunda, mas o custo alto desse tipo de exame. Sofro com uma doença desde os 3 anos de idade e só tenho diagnóstico clínico. Todos os exames são normais. E ela completa, a pergunta seria se existe outro tipo de exame para diagnóstico do angioedema tipo 3 e qual seria? E como é possível isso ser feito? Sim, temos que buscar as mutações. Devemos procurar as mutações descritas, devemos procurar um painel que não seria um exoma, a possibilidade de fazer o painel das mutações que nós conhecemos,
que ter muito cuidado. Mas devemos ter muito cuidado no diagnóstico da angioedema tipo 3, ou atualmente chama-se angioedema hereditária com C1 normal. É um grupo que nós procuramos o diagnóstico da família para saber se é do grupo do angioedema com C1 normal, mas é possível que seja também um angioedema não estanilérgico idiopático, e há tratamento também para este tipo de angioedema. Muito importante o diagnóstico correto dos pacientes. Existe tratamento profilático a longo prazo para pacientes com C1 inibidor normal? Sim, sim. O ácido tranexâmico, não há um guia para o paciente com C1 inibidor normal. Como tratar esses pacientes? A realidade é que o nosso grupo brasileiro concluiu e apresentou os dados em Budapeste, e nós vamos publicar agora um guia para o tratamento de pacientes com C1 normal. Que, em primeiro lugar, retirar o contraceptivo. Depois, utilizar o ácido tranexâmico. E a terceira opção, o uso da progestágeno. Progestágeno, que ajuda muito as pacientes. E, no final, andrógeno. Mas há possibilidades de novas medicinas, novos remédios que possam ter ação no grupo de angioedema com C1 normal. Mas a casuística brasileira é a maior do mundo. O método de diagnóstico seria somente para angioedema com déficit de C1 inibidor? Sim. Porém, é possível desenvolver um método utilizando o cininogênio de alto peso molecular, mas ainda não está desenvolvido. A mesma pergunta que Daniel Vasquez pergunta, com o sistema DBS, é possível que a amostra chegue em bom estado sem cadeia de frio para fazer esta análise? Sim, essa é a importância de ter a triagem com DBS. É uma coisa possível para nossos países. Numa crise de angioedema adquirido, é válido utilizar cativão? Sim, sim, é possível. Todo tipo de angioedema não é uma coisa que esteja descrito ou uma indicação formal, porém é possível utilizá-lo em pacientes que tenham um mecanismo de bradistemina. Na mesma linha com tema tipo 3 e uso icatibant em crise. Se posso usar o icatibant? Se posso utilizar? Eu uso muito. Sim, eu utilizo muito. E eu vou publicar, estamos fazendo um paper, uma preparação de dados. O paciente tem uma resposta muito boa e muito rápida, principalmente quando as vias aéreas estão afetadas ou para a dor abdominal. Nós utilizamos no grupo de angioedema com C1 normal. Não houve diferenças com o grupo com mutação de fator 12 ou mutação desconhecida. Houve boa resposta nos dois grupos. E a que horas que vocês utilizam e como? Nas crises. Quanto mais precoce, melhor. Quanto antes, melhor. Não devemos demorar. Menos de 6 horas é o melhor. Tem uma boa resposta, principalmente para as crises mais severas.
Os pacientes com crise de edema por tamoxifeno toleraram anastrozole ou tetrozole e também parabeniza. Alejandro Berardi. Sim, Alejandro. Eu não sou uma pessoa conhecedora das opções para tamoxifeno. Normalmente, eu envio as pessoas que trabalham, hematologistas, oncologistas, mas eles mudam o remédio e normalmente toleram bem o remédio alternativo. Como eu já disse, muitos pacientes não apresentam edema, mas outros sim. Há uma descrição muito interessante dos receptores do estrógeno nas mulheres e a variabilidade dos receptores no nosso corpo. É uma publicação muito interessante de Hermines, da Grécia, onde apresenta estes dados. É possível que exista uma variabilidade de uma pessoa para outra. Tem uma português? Sim. Anete, Silmara te pergunta, o inchaço do angioedema é acompanhado de aumento de peso? Ela diz que ela tem crises de crises abdominais persistentes, mas todos os exames dela são normais e ela chega a ganhar 3 quilos por dia. E ela completa que o que pode ser feito para evitar as crises, já fez exames do Exo 9, do fator 12 e do plasminogênio e ambos normais. É muito difícil fazer É muito difícil fazer o diagnóstico assim, à distância, mas existe uma situação clínica que é o edema periódico. Eu vi paciente, é muito raro, eu vi pacientes que mudavam de peso 10, 12 quilos em pouco tempo. E a fisiopatologia deste edema é pouco conhecida, era a intenção do Dr. Chicard chegar ao fundo da investigação deste grupo, porém não está no grupo de angioedema hereditário. É um grupo no qual temos um extravasamento de líquido muito intenso. Pergunta Bárbara Cid. Pergunta Bárbara Cid, que experiência tem no manejo da profilaxis laradelumab? É um inibidor de calicraína e, na realidade, eu não tenho experiência até agora. Eu posso falar da publicação, eu tenho pacientes severos com os quais estou procurando lanadelumab. É um remédio que podemos utilizar subcutânea uma vez a cada 2 semanas. Há pacientes que podem apresentar uma resposta a cada 3 semanas, cada 4 semanas. Mas o trabalho pivotal mostrou uma melhora de mais de 85% dos pacientes com o uso profilático. É um remédio muito interessante, mas é muito caro, um custo muito elevado. Portanto, estamos propondo o uso em grupos mais severos, porque existe a necessidade de controle e melhoria da qualidade de vida. Ana Maria Gallardo. Você utilizou inibidor de C1 de reemplaço em pacientes com angioedema hereditário com C1 normal e como tem sido a resposta na sua experiência? Sim, um prazer, Ana Maria. Eu já utilizei, a resposta é boa. Eu uso com profilaxis a curto prazo, mas também tenho pacientes que usam como profilaxis, pacientes com casos severos. A resposta é muito variável. Não é tão rápida em alguns pacientes. Devemos acordar
que durante a gravidez o grupo de inibidor C1 normal comporta-se igual ao grupo de déficit, com déficit do inibidor. Baixa muito. Então, o reemplaço de C1 inibidor é muito importante durante a gravidez, nesses grupos com C1 e inibidor e no grupo normal. Cláudia Elizabeth Jiménez Carrillo. Na profilaxis a longo prazo, quando sugere o ácido tranexâmico com angioedema esquerdo com o uso do ácido tranexâmico, complicações retinianas nesses pacientes? Normalmente, os pacientes melhoram muito com o tratamento da doença de base. Eu não tenho usado profilaxis, a discrição de uso de danazol, de andrógeno, nesses pacientes, porém, eu tive a oportunidade de utilizar tratamento para as crises por pouco tempo de ácido tranexâmico, mas eu não vi complicações oculares nesses pacientes. Mas isso é muito interessante, adorei a pergunta, porque tenho visto muito as complicações oculares dos pacientes. Eu acho que são um pouco mais frequentes, mas não há discrição e eu também não tenho muitos dados para oferecer. A última pergunta. Queria perguntar se existe alguma diferença entre as características do edema de acordo com a diferença de tipo de angioedema. Se há alguma diferença segundo o tipo, sim. Estou pensando porque, na realidade, no grupo com fator 2, os pacientes sentem uma característica da influência dos hormônios muito importante. Por exemplo, a busca do histórico familiar, devemos procurar se a mãe utilizou o contraceptivo. Porque se não utilizou, é possível que seja assintomática e não haja manifestado, não tenha manifestado a doença, mas é possível que a avó tenha. Mas devemos fazer sempre, como fazemos em imunologia, o estudo familiar completo. É muito importante. Mas o grupo com mutação desconhecida tem a manifestação muito semelhante. É muito difícil diferenciá-lo do grupo com déficit de C1 inibidor. A diferença seria, por exemplo, um desenvolvimento mais tardio das manifestações. O grupo da angiopoetina, nós falamos de uma família, e na nossa experiência, 2 famílias ainda não comprovadas. É realmente muito difícil caracterizá-lo como um grupo. O grupo de plasminogênio, eu apresentei que para eles a língua é uma questão muito importante. Anete. Antihistamínico para o diagnóstico nos ajuda em alguma coisa no angioedema? Sim, a publicação que nós temos feito com o grupo de conhecedores, peritos de Gagnon 2014, estabeleceu que o diagnóstico diferencial seria com o uso de antihistamínicos, com as dosagens de 2 vezes ao dia, no mínimo 6 semanas. Desta forma, poderíamos diferenciar o grupo histaminérgico do grupo mediado por bradicinina. Mas lembremos que existe a situação no qual isto não é possível. E nós devemos diferenciar o grupo histaminérgico, não histaminérgico e idiopático. Mas, de início, poderemos utilizar o histaminérgico por 6 semanas
com dosagem de 4 vezes ao dia. Pergunta se existe algum biomarcador que nos possa mostrar a severidade dos quadros de angioedema para monitorar o paciente. Não. Isso é o que nós procuramos. Existe uma publicação do cininógeno de alto peso molecular, uma técnica mais difícil, mas procuraram, houve uma severidade mais presente no grupo com um nível mais baixo, mas o grupo com leve, moderado, não mudava tanto, e os níveis estavam muito perto do normal. Por isto, ainda não temos o ideal. Depois você tem visto na angioedema com sacubitril nos seus pacientes? Não. Daniel, muito obrigado. Dario, desculpa, Dario. Não sei dizer e não tenho pacientes, não tenho experiência. Há uma pergunta em português? Já pode contar. Valéria Cecília te pergunta se, portanto, não existem estudos suficientes que demonstram que o uso do ácido tranexâmico aumentam os problemas oculares. É isso, Anete? Olá, Valéria. Boa noite. Olá, Valéria. É bom ouvir de você. Não há descrição. Não há descrição. A descrição mais severa é do tromboembolismo, mas eu perguntei a todos e me disseram que não há preocupação com tromboembolismo, mas há uma fraqueza muscular nos pacientes em dosagens elevadas. Nós sabemos que há distúrbios gastrointestinais, mas não tenho visto complicações e, na realidade, eu devo dizer que eu uso dosagens menores das que são descritas nos guias, porque eu compreendo que os pacientes que apresentam boa resposta ao uso de ácido tranexâmico com dosagem mais baixa também funciona. Não sei se é a experiência de Eli, mas eu acho que essa é a nossa experiência. E eu tenho uma pergunta minha, Anete. Você falou do o que pode vir mais para frente para fazer os diagnósticos, e só que nós sabemos que, no momento, a qualidade dos exames feitos nos laboratórios, na maioria dos laboratórios privados, ainda é muito baixa, e a gente recebe os resultados falso positivos, falso negativos. O que podemos fazer para melhorar isso no momento enquanto os outros exames não chegam? Sim, o problema mais grande é o problema maior funcional. O funcional. É verdade que o funcional utiliza kits que não são bons e, além do mais, eu aprendi com o meu biologista, que é Mary, muitos de vocês conhecem, é que devemos ter muito cuidado com as amostras. Não devemos coletar no freezer e tirá-la depois. Devemos separar as amostras antes e retirar uma única vez para fazer o funcional. Portanto, é um pouco mais... Há necessidade de ter mais cuidado. É por isso que temos resultados variáveis. Mas temos descrições em outros centros da Europa e de outros países que têm o mesmo problema que nós temos. Uma variabilidade. E é por isso que nós procuramos uma pesquisa, um estudo, um método mais confiável
com uma maior estabilidade para estes pacientes. A outra pergunta que diz, de Cecília Beatriz Miranda, quanto tempo pode dar-se como preventivo o ácido tranexâmico ou danazol, e é conveniente descansar um tempo? É possível, não há É como possível. dizer quanto tempo. Não há como dizer quanto tempo. Há pacientes que o utilizam muito tempo. Há 30 anos. Eu tenho um paciente que usa há 30 anos, mas é um paciente que tem complicações e devemos ver que, por exemplo, o danazol tem um efeito na atividade da insulina, por exemplo. Este paciente tem diabetes, ele utiliza insulina e ele está usando danazol. Eu vou mudar a profilaxia porque é um risco com este paciente. Outro aspecto muito importante é a depressão. Os pacientes desenvolvem depressão com o uso de danazol. É possível isto. Devemos procurar um equilíbrio e o uso, a avaliação da qualidade de vida é a ferramenta que nós vamos utilizar em todos os pacientes. Pois os pacientes têm muita variabilidade. Não há descrição de uma proibição do uso do ácido tranexâmico ou danazol, mas devemos monitorar os pacientes. É muito importante. Pero me voy a dar el gusto. ¿Has visto alguna diferencia? Você já viu alguma diferença segundo o tipo de angioedema frente ao COVID, o comportamento dos pacientes? Nós, o grupo brasileiro, conseguiu reunir um grupo de pacientes. Não temos visto uma manifestação mais severa nestes pacientes, mas alguns pacientes desencadearam as crises, e é uma coisa que é possível porque o estresse tem uma influência muito importante nestes pacientes, e alguns destes pacientes desencadearam as crises, mas não a severidade da doença. Mas vamos descrever agora, vamos publicar agora 13 pacientes, mas eu sei agora de outros 3 pacientes no Nordeste, e eu tenho outra paciente que desenvolveu uma crise depois da nossa preparação, da nossa publicação. Mas vocês acham que é pelo estresse de saber que tinha Covid ou pelo próprio Covid? Não tenho como responder, mas a severidade não foi mais alta nos pacientes. Devemos pensar que as pacientes têm uma ideia melhor. Havia uma paciente com hipertensão e outra paciente com obesidade. E a complicação mais severa foi na paciente com obesidade. É por isso que é mais difícil de falar, dizer se é melhor ou pior, mas eu acredito que não. Uma outra pergunta em português? Última pergunta. A Raquel te pergunta se você pode detalhar mais o diagnóstico laboratorial do tipo 2 do angioedema hereditário. Sim. O tipo 2 é o grupo... O tipo 2 é o grupo no qual a C1 inibidor tem uma estrutura afetada, portanto, as concentrações são normais de C1 inibidor, o C1 inibidor quantitativo, o C4 é baixo, provavelmente, e temos que fazer o C1 inibidor funcional, a atividade funcional para o grupo tipo 2. Não vai ser uma pergunta, sino que quero... Isso não é uma pergunta, eu quero parabenizar
muito a você, porque você é pioneira e tem desenvolvido, e realmente o trabalho que estão fazendo no Brasil é para vocês dois. Acho que é extraordinário, é um exemplo a seguir em todos os países da região e contagiar a LACID também, porque realmente tem demonstrado um trabalho muito duro nesse ano com suas preparações dentro do Brasil, como tem se unido em ficar atentos. E você é uma das pioneiras em angioedema e tem conduzido isso, e na realidade eu agradeço muito e espero que muitas pessoas possam copiar o que vocês estão fazendo. Está ele aqui também. Parabenizo mais uma vez. Você sabe que considero muito o trabalho feito por Antônio Condino, mas em vocês, um de vocês acho que é um exemplo do Brasil para a LACID e agradeço muito. Foi extraordinária a sua apresentação e as perguntas. Acho que é enriquecedor para todos nós. Muito obrigado de coração. Se quiserem adicionar alguma coisa. Agradeço muito o honor. Eu agradeço muito a honra de apresentar os dados. E temos um grupo latino muito importante. Você lembra que o Dr. Fabiani foi o pioneiro na Argentina. Temos um pioneiro no Brasil, Dr. Arfeu. São pessoas com as quais nós conseguimos aprender muito. Dito que existe a possibilidade de desenvolver um grupo do qual não há dados na Europa, que é o grupo de C1 normal. E, além do mais, há pesquisas do neutrófilo no grupo com déficit C1 inibidor, a inflamação. Agora, com Covid, estamos desenvolvendo muito a pesquisa com complemento. Muito obrigado pela oportunidade, Lili, e a todo o grupo de LACID. Esse é um espaço para todos e acho que é importante que aproveitemos e espero sugestões de outros temas que vocês queiram tratar para que o Comitê Educativo possa desenvolver nos próximos webinars, que seriam muito importantes para 2021. Estamos dispostos a ouvir propostas, temos excelentes professores, excelentes grupos, trabalhando em linhas diferenciadas, então esperamos essas propostas e nós, como comissão e comitês, vamos apresentar também, desenvolver novos temas que esperamos que seja do vosso interesse. Muito obrigado. Foi uma noite muito interessante. Muito obrigado a todos e a gente se vê. Graças a Takeda. Boa noite. Obrigado, Takeda, mais uma vez.